Conselho Consultivo, muito bom dia. Em menos de 24 horas, Portugal voltou a ouvir falar em ofertas públicas de aquisição. A Simpor e a Brisa estão agora a ser alvo de OPAs para a aquisição do capital das respectivas empresas. Em tempo de crise, as OPAs não são a única notícia a marcar a atualidade. O desemprego voltou novamente a subir e já atingiu os 15%. E com a taxa de desemprego em Portugal estar como a terceira pior taxa na União Europeia, as novas regras do subsídio de desemprego passaram a ser mais restritivas. A 1 de abril entraram em vigor as novas regras que determinam uma redução do valor máximo de subsídio de desemprego e também a diminuição do prazo de duração. Regras aplicadas a todos os trabalhadores dependentes que acedam a partir de agora à prestação social. Aqueles que estiverem inscritos no centro de emprego antes da entrada em vigor destas regras mantêm os direitos adquiridos. Os novos e futuros desempregados passam, assim, a ter direito ao subsídio por um período compreendido entre os 5 e os 18 meses, face aos 9 a 38 meses de subsídio a que os trabalhadores tinham direito com a anterior legislação. Este período máximo de 18 meses pode, na prática, chegar aos 26, através de majorações em função da idade e da carreira contributiva. Também os casais e famílias monoparentais em situação de desemprego podem ter uma majoração de 10% do montante atribuído. Encolhe o período de atribuição do subsídio, mas encolhe também o prazo de garantia exigido para se poder aceder à prestação social. Se até agora o trabalhador tinha de ter descontado um mínimo de 15 meses nos últimos 2 anos, agora a garantia exigida baixa para os 12 meses. De acordo com as novas regras, quem tenha menos de 30 anos e tenha descontado pelo menos 450 dias tem direito a subsídio de desemprego durante 270 dias. O valor máximo a atribuir também sofre uma diminuição de 1.257 euros, passa para 1.048 euros, que vai afetar quem tenha um rendimento superior a 1.397 euros líquidos por mês. Para os trabalhadores independentes, que agora passam a ter direito a subsídio de desemprego, a nova legislação só entra em vigor a 1 de julho. Para comentar os temas hoje aqui no Conselho Consultivo, contamos com a presença habitual às terças-feiras de António Gaspar, Pedro Marques e Joaquim Biancar Cruz. Os três, muito obrigada pela presença aqui no Conselho Consultivo. António Gaspar, comece por si. O desemprego aumentou e, ao mesmo tempo, aparecem novas regras para a atribuição do subsídio de desemprego. Como é que vamos conciliar, Portugal, conseguir conciliar mais desemprego com novas regras? Olá, Catarina, bom dia. De facto, é angustiante essa notícia e eu presumo, pelo aquilo que se passa em termos de comportamento da economia portuguesa, presumo e tenho receio que essa taxa venha a aumentar até o final do ano, venha a aumentar para junto dos 16%. Eu recordo aqui que, em termos do emprego dos jovens, neste momento atinge-se os 35%, o que é mais que assustador. Isso tem a ver com alguns fatores, entre eles, naturalmente, a estruturação das escolas, portanto, que, dão cursos aos seus alunos que depois, em termos de empregabilidade, ela praticamente não existe, não é? Em termos daquilo que se passa hoje, que foi aprovado ontem, nós vimos que há aqui um conjunto de medidas restritivas no que particularmente tem, digamos, uma via para o acesso ao subsídio de desemprego. Há aqui um outro conjunto de alterações, mas o fundamental, a meu ver, é de facto combater o desemprego. Portanto, e para combater o desemprego de curto prazo, não vejo que haja assim alguma medida que se possa, digamos, avançar para combater essa chaga, essa verdadeira chaga social, mas o apoio tem que ser dado, quer dizer, portanto, tem que ser dado a pessoas que hoje, um destes dias ouvi alguém que falava sobre essa matéria, que há famílias hoje, há portugueses hoje que não têm qualquer tipo de rendimento, porque o subsídio de desemprego chegou ao fim, o subsídio social de desemprego também não o tem e, de facto, é angustiante para essas pessoas não terem qualquer tipo de rendimentos. Agora, enquanto se insistir nestas políticas que o Governo tem insistido, de uma forma cega para combater as dificuldades estruturais e os problemas estruturais que Portugal tem, sem olhar
à criação de riqueza, sem olhar ao crescimento, nós vamos ter inevitavelmente digamos, o desemprego a subir. E eu aqui gostava só de deixar uma nota para o seguinte. O governo, eu vejo de uma forma obstinada a forma como o governo está a tentar atingir os objetivos. Ou seja, o governo não lhe interessa, digamos, tomar um conjunto de medidas em termos sociais que vão, de uma forma muito particular, dar um apoio, enfim, que for possível, naturalmente, ao crescimento e depois, por forma direta, que afete, digamos, o emprego de uma forma positiva, portanto, com menos desempregados. Eu disse já aqui por 2 ou 3 vezes, e volto a reiterar aquilo que disse, eu penso que o prazo de aplicação destas medidas de austeridade devia de ser mais dilatado. Não é mais dinheiro, é o prazo mais dilatado. Aí já dava tempo suficiente para que as medidas fossem, digamos, mais compassadas, não fossem de uma forma tão concentrada e ao mesmo tempo poder-se, por essa via, naturalmente, aplicar o Governo os seus esforços mais em matérias de crescimento, de proteção social e, sobretudo, de criação de emprego. Não acontecendo isso, e estando de uma forma completamente obstinada, temos que atingir os valores dos 4,5% este ano e de 3% para o ano, ou 2,9% para o ano, quer dizer, acaba por ficar para trás um conjunto de medidas que podiam ser tomadas se o prazo fosse mais alargado, sobretudo naquilo que hoje é a grande chaga, e o que o Governo já reconheceu, não é? E ontem o Ministro da Economia reconhecia exatamente isso, a grande chaga social, que é o desemprego. Pedro Marques, o Governo tem reconhecido sucessivamente que o desemprego não deve ficar por aqui, que é natural que se agrave, corroborar todas as estimativas que têm vindo a ser feitas. Ao mesmo tempo, lançou este novo pacote de regras de atribuição do subsídio de desemprego que visam que o subsídio seja alargado a mais pessoas, já contando provavelmente com este aumento do desemprego? Bom dia. Em primeiro lugar, é preciso dizer que as alterações no subsídio de desemprego que agora foram feitas resultam essencialmente do compromisso com a Troika. Por isso, para o bem e para o mal, ou seja, o alargamento dos benefícios e dos beneficiários estava previsto no memorando da Troika, a proteção, o encurtamento dos prazos de atribuição, nomeadamente, e até a redução dos valores máximos, nomeadamente, também estava previsto no memorando com a Troika, a proteção das pessoas que estão atualmente a trabalhar, no sentido que na primeira vez que fiquem eventualmente desempregadas, ou seja, para o atual conjunto de trabalhadores, nomeadamente os mais idosos, que foram os que nos preocuparam mais quando negociámos o memorando, não serem afetados por este corte da duração das prestações, esta preocupação também vem do memorando da Troika e também foi lá salvaguardada. A negociação nesta área foi muito complexa, fui eu que a conduzi pessoalmente, foi, eu diria, pouco até uma negociação, a Troika aqui impôs claramente, nomeadamente as alterações, os encurtamentos de duração de prestações, o alargamento do prazo de garantia, no sentido, quando eu digo alargamento, quer dizer que mais pessoas vão beneficiar da prestação. Estas duas áreas, ou seja, menos duração, mas mais pessoas abrangidas, no fundo foi uma ideia de aproximação à média europeia. E aí também já estava previsto que o desemprego aumentasse? Já havia uma previsão de aumento de desemprego, mas não era desta forma. Não era desta forma. A previsão do ponto de vista do crescimento económico e, sobretudo, do crescimento do desemprego era mais favorável para Portugal. Se quiser que lhe diga, eu não concordo e não acho, e já disse isso na altura também, por isso posso estar à vontade para dizer agora, não julgo que o corte do valor máximo da prestação tenha muito sentido, porque é a única prestação contributiva, porque o subsídio de desemprego resulta dos descontos das pessoas e é a única que está plafonada, é a única que tem um valor superior desta natureza. E, sobretudo, não concordo com a redução da prestação ao fim de 6 meses. A redução das durações globais é outra questão que poderia ser abordada. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que nós precisamos, e batalhámos muito por isso e conseguimos pelo menos isso, precisávamos de proteção para aqueles que estão agora no mercado de trabalho e que sabíamos que iam sair aos milhares para o desemprego. E isso pelo menos conseguiu-se. Conseguiu-se salvaguardar a duração das prestações que estavam em vigor até agora. Julgo que há alguns disparates nesta legislação, há 2 pelo menos do meu ponto de vista, um não resulta do memorando da Troika, aliás os 2 não resultam do memorando da Troika, que são o facto de se admitir, não está ainda em vigor, mas ficou no acordo de concertação social, a ideia de pagar uma parte do subsídio de desemprego enquanto as pessoas já estão a trabalhar.
Isto pode parecer uma ideia bondosa, que as pessoas assim têm um pouco mais de proteção, mas isto é uma ideia ruinosa, porque o que é que isto significa? Significa que as empresas vão baixar os salários, vão pagar menos porque contam que a Segurança Social esteja a financiar com uma parte do subsídio de desemprego ainda as pessoas. Isto não tem sentido e põe em causa a própria Segurança Social. Se as pessoas vão trabalhar, devem receber o ordenado do seu empregador e não estar aqui a suscitar uma lógica de política de salários E baixos. não põe também em causa a proteção no desemprego mais à frente? Claro, porque depois os recursos vão escassear. Outra coisa que falou aí bem, proteção social dos trabalhadores independentes. É um caminho, é um avanço que vínhamos estudando há bastante tempo em Portugal, que ficou consagrado como princípio no memorando e que foi agora concretizado e inspirado em algumas regras do Código Contributivo. Há um erro enorme nessa legislação. Aliás, disse que do ponto de vista da letra da lei é verdade, ela entra em vigor daqui a poucos meses, mas do ponto de vista fáctico, do ponto de vista prático, ela só entrará em vigor daqui a cerca de um ano. Só no segundo pagamento por parte das entidades que contratam os recibos verdes. E isto é uma inovação errada em Segurança Social. Não se deve associar a proteção social dos trabalhadores ao facto do empregador ter pago ou não a sua contribuição. Se ele não pagar, temos que ir atrás dele e ele tem que pagar as dívidas. Mas estar a dizer que o trabalhador só recebe a sua proteção social se o empregador tiver pago as contribuições é uma coisa que nunca existiu em Segurança Social. É uma desproteção desnecessária do trabalhador. É um erro desta legislação e é um erro que eu espero que venha a ser corrigido em sede de apreciação parlamentar ou que o próprio Governo reconheça que cometeu um erro, porque sei que algumas das organizações, nomeadamente sindicais, já estão atentas a este problema. No fundo, estive aqui a falar de algumas questões mais técnicas, mas a questão é a questão global. É o problema do desemprego. O desemprego está a crescer, está numa escalada incrível. Resulta muito também do acentuar da dose de austeridade, digamos assim, que nós temos tido. Como disse bem agora há pouco o professor António Gaspar, nós precisamos de tempo, não é de mais dinheiro, mas é provavelmente de tempo para implementar este programa de ajustamento. Porquê? Porque, entretanto, a economia internacional já não nos está a ajudar como se esperava que ajudasse ou como esteve a ajudar no ano passado. Neste momento, a economia internacional, a economia europeia, nomeadamente, travou e travou a fundo. Portanto, estar a pensar que vamos chegar aos mesmos objetivos, estar a admitir mais medidas de austeridade para chegar aos 4,5% este ano, no cenário económico em que nos encontramos, é ruinoso e levará a uma escalada do desemprego desnecessário. Pois há erros que não precisávamos de cometer. Vou-lhe dar um exemplo em 2 segundos. Nós dissemos, quem analisou este orçamento, o meu partido naturalmente, mas outras pessoas, que havia provavelmente uma sobre-orçamentação de juros, da despesa com juros no orçamento. Isto é um truque orçamental velhinho que se faz muitas vezes para ficar com uma certa margem para a execução. Mas a margem era muito grande. Nós avisámos que isso lá estava. E o Governo disse sempre que não e não alterou nada. O que é que acontece agora no orçamento retificativo? Como se reforçou a dose de austeridade, porque não se reconheceu essa tal folga dos juros, essa tal margem dos juros, agora temos mais recessão e temos a economia a travar ainda mais. Como é que o orçamento retificativo corrige o aumento do desemprego e do subsídio de desemprego, a queda das contribuições e dos impostos? Bom, como isto perdem aqui 700 milhões de euros em desemprego, contribuições e impostos, como é que corrigem? Cortando 700 milhões ao orçamento da despesa de juros. É para dar um exemplo do tipo de pequenos, grandes erros que não é preciso cometer quando a economia já está com tantas dificuldades. Não é preciso reforçar a dose de austeridade, para lá do necessário, obviamente, porque há objetivos para cumprir, quando se está mesmo a ver que há ali uma margem. Agora, já se vai buscar e reconhecer essa margem, mas, entretanto, os efeitos no desemprego, os efeitos na receita de IVA, os efeitos nas contribuições, o efeito no subsídio de desemprego já está. E já se perderam 700 milhões no orçamento. E as pessoas estão desempregadas e estão numa situação social horrível e que o país tem que fazer tudo para que ela não aconteça. Sabendo que é difícil, mas o país não pode cometer este tipo de erros como cometeu o Sr. Ministro das Finanças nesta matéria. Joaquim, como é que vê estes números? 15% de desemprego agora registados em fevereiro. Portugal é já o 3º país da Europa com a maior taxa de desemprego, aliado às novas regras que temos estado aqui a discutir. Não, eu considero que é uma das maiores chagas sociais, ainda mais Portugal tinha sempre, enfim, dependendo dos critérios, e muitas vezes até se havia algumas dúvidas sobre os números de desemprego, se eram mesmo os verdadeiros nos últimos 6, 7 anos. Mas o que é certo é que realmente representa uma chaga social e, portanto, isso tem que ser reconhecido por todos e, nomeadamente, pelas entidades de fora, as entidades credoras, que têm que ter também uma certa responsabilidade social no país em que estão a ajudar, não é? E no facto de que, e como disse bem o Pedro antes, que realmente houve determinadas assunções na altura que se negociou com a Troika, que hoje estão desatualizadas devido não só ao contexto internacional, como também à reação da economia portuguesa
àqueles choques todos e as exigências que foram impostas. E, nomeadamente, este considero o flagelo social mais frustrante, porque as pessoas sem desemprego ficam desamparadas, ficam frágeis, duvidam de si, duvidam das suas capacidades. Todos nós já fomos afetados com pessoas nesta situação, da família, com amigos, e por isso é uma situação extremamente crítica que temos que abordar com muita responsabilidade. Relativamente às medidas que estão portanto, uma diminuição dos prazos, Eu concordo com o Pedro, realmente, quer dizer, o limite máximo, esta redução também não era por aí. Há aqui há uma pequena atenuante, que são os tais casais que ambos estão desempregados. Portanto, Podem ter uma majoração portanto, de 10%. podem ter, exatamente, pronto. Mas, na verdade, e também quer dizer, eu por acaso sei 2 ou 3 casos que foram muito engraçados na criação do próprio emprego, em que recebiam um subsídio total, em que foram casos de sucesso. E hoje, enfim, já vão receber só parcial. E, portanto, enfim, como nós sabemos que os recursos são fracos, também vieram aqui cortar e também previam que se aumentasse aqui a despesa. E, portanto, como se aumentasse a despesa, quiseram criar atenuantes em termos orçamentais para este facto. Eu acredito que algumas das reformas que têm sido feitas serão de alavancagem para a economia nacional. A economia nacional antes estava a pagar taxas de juros por baixo da mesa completamente insuportáveis. Hoje temos uma sustentabilidade da taxa de juros de quem nos empresta e, portanto, muito mais favoráveis à própria economia, com menos ónus. Mesmo assim, as próprias, deverá haver uma certa pressão para uma revisão e uma pressão, nomeadamente, a nível das instituições financeiras, porque Portugal, acho que já é um caso em termos de sustentabilidade, em termos das reformas implementadas, em termos dos números atingidos, já é um caso do sucesso comparativamente com a Grécia. E, nomeadamente, até em termos da contestação social, porque eu penso que a forma como os gregos têm-se revoltado e a ira que têm mostrado ao mundo também é um país que vive de turismo, não é propriamente atrativo, não é? Isso Você não nunca pode, sabe o que é que está. E Portugal, não pode aumentar em Portugal tem Portugal? tido uma forma. Pode aumentar. É natural que aumente em Portugal. Porque estamos a seguir uma tendência É natural que nos aumente. equipara. É naturalmente aumentar, mas eu penso que também as formas de protesto têm que ser responsáveis relativamente às fragilidades da economia. E a nossa economia também vive muito de turismo. E, portanto, a imagem que passará lá fora, olha, houve um ano que passou que o país estava todo a arder. E sofremos em termos de turismo. Não é? Até com o caso, enfim, é horrível, é dramático, até da média e não sei como é, nós sofremos em termos turísticos. É porque nós lá fora, a imagem que Portugal cria, Portugal é um país que é um país desenvolvido, mas, quer dizer, em termos, não é uma França, não é uma Alemanha, não é? E, portanto, qualquer notícia um pouco mais negativa tem impactos muito grandes na opinião pública e, enfim, lá fora, não é? Você não vai para um país, não vai de férias quando quer aquela única semana que trabalhou todo o ano de estabilidade, de descanso, não vai para um país de turbulência, não é? Pronto. Mas voltando aqui à questão essencial, à questão do desemprego, eu queria dar umas notas. Eu acredito que as reformas de mercado, e quando se diz tem-se dito muito mal da Troika, mas eu sou a favor de muitas das coisas que a Troika tem vindo a impor, em que os políticos portugueses, de forma demagoga, de todo o espectro político português, nunca quiseram implementar porque nunca tiveram coragem para o fazer. Nunca tiveram coragem para o fazer. E acredito que determinadas políticas, nomeadamente a nível da justiça, a nível do mercado de trabalho, a nível das finanças, que vão trazer competitividade à economia portuguesa, nomeadamente aos investidores internacionais. Porque os próprios investidores portugueses também estão muito limitados. E vamos falar a seguir das OPAs, e vamos ver que os recursos de liquidez são muito claros, até para algumas tomadas de posição acionistas. E, portanto, eu acredito que há determinadas reformas que vão alavancar e que parece-me que este sacrifício imenso que está a ser pedido ao povo português, eu, para mim, vejo com esperança e como uma senha de saída, nomeadamente pelas reformas. E só assim é que podemos, porque como estávamos, não íamos a lado nenhum, porque a fatura cada vez era maior. Passamos ao segundo tema das OPAs, uma palavra, uma expressão que já não ouvíamos há alguns anos em Portugal, pelo menos
Agora surgiram duas, em menos de 24 horas, Simpores e a Brisa. A Simpores é talvez aquela que mais tinta tem feito correr nos jornais, nomeadamente no Económico. António Gaspar, como é que vê? Há interesse por parte dos empresários em Portugal? Têm manifestado este interesse, aliás, Pedro Passos Coelho mostrou isso. É sinal de que apostam que a economia portuguesa vai voltar a crescer ou é também um sinal de que Portugal está muito barato? Bom, vamos ver, são duas situações completamente distintas, não é? No caso da Brisa, portanto, há um grupo já, o José de Melo e o Fundo Argos, já têm mais de 50%, já controlam a Brisa. Aproveitam, eventualmente, agora a ação está num preço muito baixo para capitalizar, digamos, mais, digamos, o poder que já tinham, vão ficar Formalmente eventualmente... não precisam desta obra? Não, absolutamente nada, mas aproveitam, como eu digo, a ação está muito barata, mas a culpa aí é da gestão da Brisa. Porque se a ação está de facto baixa, em qualquer empresa, qualquer gestor de empresas que deixe cair a sua ação, é porque não está a fazer, em termos estratégicos, o que devia fazer para valorizar a empresa. Portanto, se culpas devem ser sacadas, não é quem vai comprar, porque aproveita, digamos, uma oportunidade de mercado, é assim a quem teve a gerir a empresa, que não conseguiu gerar mais valias. Perdão? Que é quem vai Quem comprar. comprar. Exatamente. Pronto, mas quer dizer, mas de facto aqui há esse contrassenso, quer dizer, portanto, que se baralha e que não se chega bem a perceber. Quer dizer, no final de contas chega-se a perceber, mas há de facto aqui uma baralhação no meio da... Mas há interesse em que esta OPA seja bem sucedida, porque Não, na mas- prática não vai ter grandes Não vai efeitos ter, na gestão sim, da empresa. O domínio, o controle sim, já está... não, aí é só ter o controle total do capital. E depois sairá de bolsa, naturalmente, porque a partir de 90% digamos, de controle não tem liquidez suficiente para estar no mercado de capitais e vai sair de bolsa. No caso da Simpor, é uma situação completamente diferente, digamos, é negócio, aí é negócio. E aqui há 2 ou 3 dias ouvi alguém que dizia que... Ouvi alguém dizer que no caso da Simpor, que a Caixa de Depósitos já tinha tido a oportunidade de vender a participação dele por 6, qualquer coisa euros aqui há 2 anos. 6,18. Sim, e agora não percebe porque é que vai vender por 5,5. Quer dizer, o negócio é assim mesmo, quer dizer, quem é que adivinhava há 2 anos que o negócio hoje podia ser este ou podia ser aquele? Quer dizer, eu acho que isso não tem qualquer tipo de fundamento. Portanto, é um negócio que, digamos, o Camargo Correia quer porque lhe interessa, porque neste momento a Simpor teve, digamos, três grandes problemas. Portanto, foi a operação em Espanha, a operação em Portugal e a operação no Egito. Não é? Foram os 3 grandes problemas da Simpor. Mas em Angola, e na Tunísia, e na China, e no Brasil, e em Angola já disse. Portanto, nos outros países onde a Simpor está, de facto, tem uma posição interessante e os custos e os resultados operacionais positivos vêm exatamente das operações que tem fora de Portugal, da Espanha e do Egito. E são Portanto, essas operações que interessam precisamente que à interessam, Camargo Correia. exatamente. E a Camargo Correia também, digamos, quando vai fazer, já tem uma posição neste momento interessante, mas quando vai fazer, digamos, o lançamento para a compra do restante capital, tem em vistas uma outra situação e que nós não podemos perder também de conta, não podemos perder de vista e ter em conta, que é o seguinte: há muito tempo que se diz que o mercado brasileiro do cimento é um cartel. Diz-se, e se calhar com algum fundamento de verdade. Portanto, há 3 ou 4 cimenteiras que no Brasil controlam, de facto, o preço do cimento. Não nos podemos esquecer que o Brasil vai entrar em obras, entre parênteses, não é? Por 2 acontecimentos mundiais que vai ter agora nos próximos 5 anos, 6 anos, e que vai precisar de muito, digamos, de muito destas empresas. Portanto, a Camargo Correia já tinha feito uma tentativa aqui há 2 anos para ficar com, digamos, com poder total sobre a cimenteira. Não tem, lança neste momento. Eu não vejo mal ao mundo nenhum, porque é negócio, quer dizer, e o que Portugal precisa neste momento, e ainda em linha com aquilo que falámos na primeira parte, com o desemprego, é de fomentar a criação de empresas. Portanto, se em termos portugueses não existe esse capital, se os empresários portugueses não têm essa disponibilidade, mas que há, digamos, disponibilidade por parte, digamos, do resto do mundo, portanto, relativamente a Portugal, eu não vejo que isso venha de alguma coisa de mal ao mundo. Quer dizer, ninguém critica, pelo contrário, todos apoiam a Alta Europa. Não vejo ninguém a criticar a Alta Europa. A Alta Europa não é um investimento português. Portanto, se houver investimentos estrangeiros em Portugal que gerem criação de valor, que gerem criação de riqueza e com isso tenham um efeito multiplicativo na criação de emprego, eu não vejo qualquer tipo de problema. Portanto, aqui a Simpor é claramente
um negócio que, a meu ver, só há aí, digamos, eu só critico este negócio em 3 pontos. Justamente no financiamento da operação e nos 3 agentes que vão financiar a operação. O Espírito Santo eu não critico, porque o Espírito Santo não vai concorrer aos fundos, aos milhões que a Troika pôs à disposição para refinanciar a banca. Pelo menos consta-se que são os acionistas do Espírito Santo que vão, digamos, financiar o banco para dotar o Tier 1 dos valores que o banco precisa. Já relativamente ao BCP, não entendo como é que o BCP vai financiar essa OPA, tal como não entendo como é que a Caixa de Depósitos vai financiar essa OPA. Sendo o crédito escasso, tendo as empresas portuguesas, sobretudo as PMEs, extremas dificuldades em elaborar, há empresas que têm carteiras de clientes, têm encomendas e não são capazes de as satisfazer porque não têm tesouraria para fazer a compra dos bens intermédios para produzir o bem final. Eu não percebo como é que esses bancos, que vai, o BCP pelo menos é falado, que vai beneficiar do empréstimo que nos foi concedido pela Troika para refinanciar os bancos em grande escala. A Caixa Geral de Depósitos, sendo o Banco do Estado, deve ter claras, digamos, diretivas relativamente ao financiamento da economia real, portanto, da ajuda às pequenas e às médias empresas, e por essa via também ajudar este flagelo que é o desemprego. Essa é a minha grande crítica. Portanto, não percebo como é que estes bancos é negócio, portanto, eu percebo que é negócio, mas seria também negócio emprestarem às PMEs e seria também, neste momento difícil que nós vivemos, seria um desígnio nacional emprestar a essas empresas, que são empresas portuguesas, que têm viabilidade, que têm carteiras de clientes, mas que não conseguem, digamos, responder à procura que têm, porque de facto falta tesouraria essa que os bancos não estão a emprestar, não é? Pedro, como é que vê este negócio, e falo sobretudo da OPA, da Simpores e do papel da Caixa Geral de Depósitos? Bom, em primeiro lugar, o surgimento de uma OPA em si, nenhum problema, antes pelo contrário, eu acho bem que a economia funcione, que os mercados funcionem, nenhum problema. Julgo que vai ainda correr muita água sobre as pontes, ou seja, pelo menos há 7 autoridades de concorrência que terão que se pronunciar, porque a presença internacional da Simpor é muito significativa e as suas posições de mercado são muito significativas. E, portanto, ainda que o processo possa avançar sem o pronunciamento prévio dessas autoridades de concorrência, mas o seu desfecho final estará condicionado a essas posições. Daí também a pressa da Camargo Correia. Exatamente. Aparentemente há aqui sinais de um possível entendimento com o Votorantim, que era outro player importante que podia estar interessado na Simpor, e já esteve no passado. Eu julgo que agora há também aqui a questão de Teixeira Duarte, porque os próprios problemas de concorrência que suscita este negócio e estas posições acionistas podem levar a que a Simpor tenha que vender algumas fábricas em Portugal à Teixeira Duarte. E, portanto, este é um negócio que ainda vai ter que se desenvolver. A tomada firme de posição acionista na Simpor é qualquer coisa que as empresas brasileiras já vinham tentando há bastante tempo. Houve realmente uma OPA que não teve sucesso, portanto, a 6,18, há 2 anos atrás. É natural que o preço tenha descido, eu nisso não vejo aqui nenhum acontecimento extraordinário, nomeadamente a Simpor é um player importante no mercado ibérico e o mercado da construção na Península Ibérica caiu muito e caiu a pico nos últimos anos, portanto isto é apenas um exemplo. Mas tão rapidamente a Caixa Geral Agora, de Depósitos não é tanto a questão da OPA anterior, exatamente, é aí que eu ia. Há 2 meses atrás a administração da Caixa disse que não vendia Simpor a menos de 6,5. E agora recebeu, e isto é clarinho como água, uma instrução imediata, porque foi minutos depois do anúncio da OPA pela Camargo Correia, saiu um comunicado em que se percebeu claramente que tinha havido uma orientação do Ministério das Finanças a dizer é para vender a 5,5. E aí é que eu já questiono. A administração da Caixa não teve a oportunidade de avaliar o negócio do ponto de vista económico, recebeu uma orientação do seu acionista, do acionista de Estado. E isso é que me preocupa, porque aí estou a ver, como também se vê na OPA relativamente à Brisa, demasiada mão do Estado, neste caso do Governo. E andou-se a dizer, e é legítimo como posição política, que a ideia era tirar o Estado da economia, mas depois vêem-se demasiadas vezes a mão do Estado, neste caso do Governo, do Ministério das Finanças, em operações importantes. Mas aqui é tirar o Estado da economia. Joaquim, muito rapidamente, peço que faça uma nota, 30 segundos. Eu acho que realmente, aqui só uma coisa, com a Brisa, o que foi dito, também é preciso ver que o valor das ações da Brisa também resulta um bocadinho do volume que hoje tem nas autoestradas, não é? Porque com a redução enorme, gigantesca, e eles estão dependentes
do valor das suas ações e, portanto, se calhar não lhes interessa nada estar na Bolsa. E daí a quererem sair. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, é evidente que há imposições da Troika para que a Caixa diminua portanto, este papel estatal, de banco estatal, nas suas participações. Eu tenho pena da Simpor, porque ao contrário do que foi dito, a Auto Europa não. A Simpor é um grupo português, é um grupo de gênese portuguesa, de grande âmbito internacional. E, portanto, tenho pena que se perca este ativo das mãos dos portugueses e que não haja nenhum grupo económico português com capacidade para fazer face a esta oferta. E depois veja que realmente, atenção, acionistas da Simpor, temos Caixa Geral de Depósitos com cerca de 10%, Fundo de Pensões do Milênio, PCP, com 10%, e o Manuel Fino, que se sabe bem da história de Manuel Fino, com 10%. Portanto, a fragilidade é enorme desta própria estrutura acionista. E o silêncio da Votorantim, eu considero um bocadinho duvidoso, porque parece-me que devemos ter aí alguma troca no futuro relativamente à Votorantim. Temos mesmo de terminar. Obrigada aos três pela presença no Conselho Consultivo. Foi então o Conselho Consultivo desta terça-feira. Amanhã voltamos com mais temas para analisar.